Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. Que a palavra venha abrir o entendimento, a palavra que nós estaremos ensinando venha despertar a fé inteligente. Deus nos deu inteligência, todos temos inteligência. Pode não haver cultura, pode não haver instrução, mas a inteligência todo mundo tem. Todo mundo tem. Porque foi Deus que emprestou para cada um de nós. Então todo mundo pode usar a inteligência que tem e pensar, raciocinar, pesar a palavra que Deus falou. Nós vamos, a partir de agora, falar sobre a história que somente uma única pessoa em todas as Sagradas Escrituras poderia ter falado, contado essa história. Não é história de vovozinha, não. É uma história, é um acontecimento, é um fato real que aconteceu na Babilônia quando Israel estava escravizado por Nabucodonosor. Naquela altura, muitos judeus entraram na Babilônia, foram exilados para a Babilônia. E naquela altura, hoje é o Irã, Babilônia antigamente, hoje é o Irã. Então, muitos judeus foram para a Babilônia e alguns deles, se deram bem, mas a maioria passou necessidade, passou fome, passou toda a sorte de privação. E Deus viu toda aquela situação, porque Deus mesmo quem incitou Nabucodonosor invadir Jerusalém. Porque o seu povo, Israel, o povo de Judá, estava rebelando-se, revoltando-se contra Deus. Então Deus levantou um inimigo contra ele que o levou para a Babilônia. Muito bem, isso é história, isso é o que se sabe de acontecimentos históricos. Mas o que o mundo não sabe é o que se passou entre duas pessoas lá na Babilônia, o judeu rico e o judeu pobre. O judeu rico era muito rico, o judeu pobre era muito pobre, miserável. Além de pobre, miserável, era doente, era enfermo, era mendigo. E aí Jesus conta a história desses dois homens que tiveram destinos diferentes. Tiveram destinos diferentes depois que morreram. Que é o que acontece hoje. Cada um de nós vai ter um destino depois da morte. Uns vão seguir o destino do pobre miserável Lázaro, que se tornou rico. Depois da morte, ele se tornou riquíssimo, poderosíssimo, porque foi para o seio de Abraão. Já o outro, o rico, tornou-se desgraçado. Exatamente isso, a palavra é essa, desgraçado. Desgraçado, atormentado, porque foi para o seio de Satanás, que é o inferno. Então, eu queria que você acompanhasse esse relato, porque nós temos recebido novidades que o Espírito Santo nos tem dado e eu quero dividir com vocês. E depois vocês julguem. Vocês avaliem, julguem e verifiquem como é que está a vida de vocês em relação a Deus. Para que então vocês venham dar um curso na vida de vocês que venha
fazê-los ricos depois da morte. Se não ouvirem a voz do próprio Deus, que é a palavra dele, terão o destino que teve o rico, o rico que não tem nem nome, que Jesus nem cita o nome dele, tamanha é a sua desconsideração para com Deus. Bem, se você quiser acompanhar conosco o relato, então, diariamente aqui pelo Instagram, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Nós vamos meditar juntos nesse texto, que começa assim: Ora, Jesus que está falando, aqui não foi um apóstolo, um profeta, um discípulo, não. Foi o próprio Senhor Jesus quem contou essa história. E ele não é vovô para contar historinhas, brincadeira, para criança, para netinhos, não. Ele está contando o fato que aconteceu na Babilônia. E que você tem que saber. Você tem que saber, porque o seu destino, o nosso destino está aqui revelado, seja para a perdição eterna, seja para a salvação eterna. E em vida, e só quando nós estamos vivos, conscientes, nós temos razão, nós temos uma inteligência, nós temos um intelecto, nós temos sabedoria, nós temos espírito para pensar, raciocinar e pesar e avaliar e dar um curso à nossa vida, o nosso futuro eterno. Vamos lá ver. Então diz o texto, Jesus falando, Jesus contando a história. Ora, havia um homem rico, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Quer dizer, essa é a história do homem rico que não tem nome. Jesus não dá um nome a ele. E por que ele não deu nome? Por que esse homem rico, poderosíssimo, que vestia-se de púrpura, linho finíssimo, e que vivia regalada e esplendidamente? Ora, você há de convir que Jesus não exagera. Jesus não exagera. O que ele fala é aquilo ali. Ele não fala mais nem menos. Ele não usa o superlativo para dar uma ênfase assim histórica. Não. Ele usou essa palavra esplendidamente justamente para que as pessoas entendam a grandeza, a riqueza, o poder que esse homem rico tinha. Hoje você vê homens riquíssimos. Hoje existe a revista Forbes que diz lá os homens mais ricos do mundo, do planeta. Pois bem, esse homem aqui que Jesus fala era um desses homens mais ricos do planeta naquela altura. Esse era uma pessoa. Aí ele fala também, havia também, quer dizer, assim como havia o homem rico, riquíssimo, havia também um certo mendigo, e você sabe o que é mendigo? Um certo mendigo, aí tem o nome dele, Lázaro, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, cheio de feridas, leproso, digamos assim, à porta do rico. Olha só, o rico
vivia ostensivamente. O rico ostentava a sua riqueza. O pobre vivia desgraçadamente, com fome, cheio de lepra, lambido pelos cachorros. E ele estava à porta do ricaço. E esse homem rico, pobre, esse mendigo, que Jesus chama de Lázaro, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Ele queria, ele desejava, ele almejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Não diz, Jesus não diz que ele comia, diz apenas que ele desejava. Coitado. Ele estava ali desesperado, ele gostaria de comer das migalhas. E vinham os cães lamber-lhe as chagas. Era a situação do rico, de um lado, vivendo de forma ostensivamente, e, de outro lado, o pobre miserável vivendo desgraçadamente. Duas figuras, dois extremos em que você que está nos assistindo, que nós que tomamos conhecimento disso, desse texto, avaliamos a nossa vida, porque nós estamos inseridos dentro desse contexto. De um lado, o homem poderosíssimo rico, poderosamente rico. Do outro lado, Lázaro, poderosamente ou desgraçadamente pobre. Duas situações. É claro, você vai ler o texto, aí você vai ver o final disso tudo. Você vai ter conhecimento. Mas eu queria deixar apenas você pensando. Leia esse texto, leia com carinho, leia com cuidado, avalie cada palavra, cada versículo. Atente para as vírgulas, para a pontuação, para que você possa entendê-la, ou entender o texto, e para que amanhã, quando nós estivermos falando, você captar o espírito dessa palavra. Porque em toda a Sagrada Escritura, a única história que fala da pós-morte, nós temos aqui. E só tem uma pessoa que poderia ter falado isso, o Senhor Jesus, porque ele já existia antes de ter vindo aqui na Terra. Então ele viu, como o Filho do Deus Altíssimo, ele viu essa situação. Ele viu. E então revela para os seus seguidores, os seus discípulos, para os que têm ouvidos para ouvir. Ou aqueles que têm juízo, que têm ouvidos para ouvir a sua palavra. E cada um julgue a si próprio, a partir desse ensinamento, desse conhecimento. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus.